dos momentos mais extraordinários da igreja, do povo de Deus, é quando ela se reúne em torno da sua palavra e dos santos sacramentos para exaltar o nome do Senhor Jesus. É como se o céu e a terra se unissem em harmonia, entoando em uma só voz: Amém. Ao nosso Deus pertence todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder e a força. Amém. O coral canta agora Quando a Igreja se Levanta, letra e música de José Eugênio Rodolfo. estava tão distante. A casa do meu pai era tão linda e aconchegante. Lembrei de todo o amor que no cuidado recebi. Com lágrimas nos olhos lamentava o que perdi. Mas agora é tarde, eu pensava aqui do chão. Não tenho mais amigos, tenho apenas solidão. Vergonha do meu pai, estraguei tudo que sou.
forças pra voltar, só a desgraça me sobrou. Mas quando me entregava, o seu cheiro me envolveu. Meu pai estava ali dizendo: volta, filho meu, a sua vida é minha
Deus meu Senhor, hoje eu venho a Ti com meu coração cheio
entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons e em tuas mãos me entregar. Deus meu Senhor, hoje eu venho a ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas e o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor que eu posso te dar. Vou te oferecer todos os dons que tu me deste. Muito bom dia a todos, nossa saudação cordial a todos vocês que estão conosco nesta manhã, neste culto, que é uma transmissão ao vivo da Comunidade Evangélica Luterana da Paz, bairro da Tijuca, Rio de Janeiro. Eu, pastor Jonas Flor, tenho um imenso prazer em poder estar com vocês todos os domingos, celebrando o culto, e nesse período em que continuamos com o nosso templo virtual, e cada um no seu lar também acompanhando o momento de adoração a Deus. Saudação aos queridos irmãos da nossa comunidade. Ontem estivemos reunidos aqui em culto presencial, pudemos estar com muitos de vocês que provavelmente estão hoje novamente conosco nesse culto. A nossa saudação a todos os demais membros das nossas missões de São Gonçalo, Miguel Pereira, irmãos das nossas congregações do Distrito Rio de Janeiro, do Brasil. Eu já tinha visto alguns amigos e irmãos também se manifestando, e também inclusive irmãos do exterior, de Portugal especialmente, que também estão conosco nesta manhã. Hoje é o 4º domingo de Páscoa, é o domingo do Bom Pastor. E a mensagem que hoje será trazida para nós versa exatamente sobre o bom pastor que cuida das suas ovelhas. O evangelho de hoje, de João, fala sobre Jesus, o bom pastor. O Salmo 23, que é o salmo mais conhecido, nós vamos recitá-lo em conjunto também. E esta mensagem será trazida hoje pelo nosso estagiário, o Mateus Silke, que está conosco aqui, que vai cumprir hoje uma dupla função. Ele vai trazer a mensagem do culto, mas também está aqui operando a transmissão deste culto na mesa. Também queremos lembrar no domingo de hoje os 74 anos da Hora Luterana. O último domingo de abril geralmente é o domingo dedicado à Hora Luterana. A Hora Luterana que foi fundada aqui nas dependências da nossa congregação em 1947. Queremos estar também lembrando um pouco sobre o trabalho da Hora Luterana e agradecendo a Deus por esse ministério. Que Deus Espírito Santo esteja conosco, nos acompanhe, que o coração de cada um de vocês se alegre com a mensagem que vão ouvir, e também corações alegres adorando com hinos, com salmos e com orações. Nós vamos iniciar o nosso culto ouvindo o canto do coral da Congregação da Cruz de Porto Alegre, que vai cantar "Cantai com voz de alegria".
Nós vamos invocar a Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, nós agora vamos nos achegar diante de Deus, nosso Pai, para confessar a Ele os pecados que pesam em nossos corações. E quando nós chegamos assim diante de Deus, podemos ter também a certeza de que o nosso Deus é um Pai de amor, que nos ouve, que nos consola, que perdoa o pecador arrependido e que sempre dá novo ânimo para nós continuarmos na nossa caminhada. Por isso, nós vamos fazer então a confissão de pecados. Vocês podem acompanhar na tela. A primeira parte faço a leitura e depois convido vocês também a fazerem em conjunto esta confissão. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros, e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nós aprendemos da Bíblia que sempre que alguém confessa os seus pecados com sinceridade e confia no Salvador Jesus, os seus pecados são perdoados. Por isso, em virtude da confissão que vocês fizeram, na qualidade de ministro da palavra, eu anuncio-lhes a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, eu perdoo os pecados de todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, perdoados de nossos pecados, nós então podemos louvar a Deus com alívio, com alegria em nossos corações. E eu vou convidar vocês para que nós façamos em conjunto hoje a leitura do Salmo desse domingo. É o domingo do Bom Pastor, o Salmo é o Salmo 23, e vocês então em voz alta, juntamente comigo, podem fazer esta leitura conjunta. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Ó Deus, por nossa redenção entregaste teu Filho unigênito à morte de cruz, e por sua gloriosa ressurreição nos libertaste do domínio poderoso do nosso inimigo.
Por isso, concede que sempre ouçamos a voz do nosso bom pastor Jesus e nele tenhamos vida, paz e esperança. Levamos a Ti nossa súplica e adoração, confiando que nos ouves por amor do mesmo Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, para todos sempre. Amém. Nós vamos agora começar a ouvir as leituras da Palavra de Deus. Já lemos em conjunto o Salmo 23, mas temos agora então os 3 textos indicados para este 4º domingo de Páscoa. A primeira leitura é a leitura de Atos, capítulo 4, versículos 1 a 12. Esse texto será lido pelo casal Márcia e Pedro Vicentini. Vamos ouvir. Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 1 a 12. Novo Testamento na linguagem de hoje. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Você estica o braço para frente. Eles ficaram muito aborrecidos porque os 2 apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então, prenderam os 2 e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviam a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. É um grande testemunho de fé quando os apóstolos dizem que não há salvação em nenhum outro que não seja no nome de Jesus. Muito obrigado, Márcia, obrigado, Pedro, pela leitura. Agora será um momento em que nós formamos o nosso grande coral. Nós vamos cantar o hino Cristo já ressuscitou. O meu Jesus ressuscitou, peço desculpas, meu Jesus ressuscitou. E eu convido vocês a acompanharem na tela o texto e cantarem comigo. Hoje nós vamos cantar a capela e vamos cantar com alegria este hino de Páscoa. Meu Jesus ressuscitou, Ele o prometeu fazer, e com isto confirmou o que sempre disse ser. Cristo nosso Salvador, o divino mediador. Meu Jesus ressuscitou, sua vitória vem mostrar, que Deus Pai tudo aprovou, o que fez em meu lugar. Nele tenho paz, perdão e perfeita salvação. Meu Jesus ressuscitou, eu com ele vencerei. No poder que o levantou, no sepulcro viverei. Ao seu lado para o amar e com gratidão louvar. Muito bem, nós então agora vamos ouvir a segunda leitura deste culto, que é a leitura da Epístola.
o texto da primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, versículos 16 a 24. E esse texto será feito pelo aniversariante do dia de hoje, que é o Guilherme Rubi. Leitura da primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16 a 24, na nova tradução da linguagem de hoje. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que, de fato, ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois, se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto: que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E, por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Muito obrigado, Guilherme. Nós então agora vamos ouvir a terceira leitura, que é a leitura do Santo Evangelho, João, capítulo 10, versículos 11 a 18, texto especialmente sobre o qual estará baseada a mensagem que será nos trazida neste culto. Vamos ouvir então João 10, 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Até aqui as palavras do Santo Evangelho. Eu convido agora vocês para que nós em conjunto façamos a nossa confissão de fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nós vamos agora ouvir o hino do Inário Luterano, Senhor, Tu és meu bom pastor, na voz do Jean Regina. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na Tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Que o Espírito Santo ilumine e guarde os nossos corações e mentes no meditar da sua palavra. Amém. Querido irmão, se você pudesse escolher ser um animal, qual animal você seria? Parece uma pergunta meio boba, porque volta e meia nós vemos crianças brincando que são leões, que são pássaros, que são cachorrinhos ou gatinhos, e elas imaginam tanto que imaginam até ser mesmo dinossauros. E é muito divertido ver elas brincarem e imaginarem essas coisas. Mas se você pudesse ser um animal, qual animal você seria? Ou melhor, com qual animal você se identifica? Muitos animais são semelhantes muitas vezes às nossas personalidades. Por exemplo, a águia, sempre muito observadora, rápida, sabe tomar uma decisão na hora certa. Um suricato, aquele pequeno bichinho que vive lá na África. Ele está sempre alerta a qualquer perigo. E quando aparece algum perigo, ele então avisa os seus familiares e eles então se escondem em suas tocas. Talvez você é uma pessoa mais de boa, mais na paz, que leva a vida tranquila, que não se estressa com as coisas que estão acontecendo ao seu redor e nem com o caos. Então você talvez poderia ser um bicho preguiça. Vários simbolismos também cercam essas criaturas que o nosso Deus criou, como por exemplo a coruja, a quem se atribui sabedoria, se atribui inteligência, a borboleta, que é um sinal de transformação, de metamorfose, o cavalo, que traz uma ideia de velocidade, de força e de liberdade,
o leão, que é sinônimo de realeza, o lobo, que mostra o poder de liderar e também de trabalhar em grupo. Já escolheu o seu animal? Ou você pensou em algum outro desses que eu não falei? Na Bíblia mesmo nós temos exemplos e comparações com os animais. Por exemplo, lá em Lucas 13:32, o próprio Jesus chama o rei Herodes de raposa. Em 1 Pedro 5:8, o próprio Satanás é comparado com um leão que está sempre na espreita, esperando para então caçar e pegar uma presa indefesa. Mas eu vou falar qual o animal nós somos. Eu e você, nós somos ovelhinhas. E isso é meio decepcionante, né? As ovelhas, elas até são legais, são fofinhas, ajudam os seres humanos com sua lã, com a sua carne, com o seu leite. E nas minhas pesquisas eu vi que elas são até bem inteligentes. Elas sabem até qual erva elas podem comer para tratar uma doença. As ovelhas, elas são legais, mas elas não se comparam com águias, com um leão, com um lobo, com um tubarão ou com qualquer outro predador que existe na nossa natureza. Porque as ovelhas, elas são apenas presas. Na cadeia alimentar, elas estão sendo quase rebaixadas para a série C. E as ovelhas, elas não fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, como faziam parte da vida do povo israelita e do povo judeu. Hoje em dia nós sabemos que as ovelhas, elas produzem lã, leite e carne, mas nós não convivemos com esses bichinhos. Desde o Antigo Testamento nós vemos Abel como um cuidador e criador de ovelhas. Depois nós vemos também Davi como um pastor de ovelhas. E hoje em João, no evangelho que lemos no nosso culto, o nosso Salvador Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso pastor e nós somos ovelhas do seu rebanho. Quando falamos da nossa relação com o nosso Deus, nós somos muito parecidos com as ovelhas. As ovelhas, elas precisam e elas necessitam do seu pastor. Se elas não escutam a voz do seu pastor, elas ficam perdidas, confusas, sujeitas aos predadores e às feras que as cercam. Nós podemos perceber como somos frágeis, como estamos no final da cadeia alimentar. O tempo todo, grandes feras estão nos ameaçando a nos atacar. E essas feras são o mundo, a nossa carne e o diabo. E perante esses perigos, nós somos indefesos e frágeis. E por nossas próprias forças, quando pensamos que por nosso próprio mérito ou por nossa própria capacidade, podemos vencer essa fera, ou então fugir dessas feras, nos abrigando em algum lugar seguro neste mundo, seja em alguma espiritualidade de meditação e paz interior, rezas e promessas, caridade e boas ações. Quando pensamos que essas coisas podem nos defender, essas feras olham para nós como simples ovelhinhas fofinhas, sem defesa ou capacidade alguma de se defender. Quando seguimos outra voz, que não seja a voz do nosso bom pastor Jesus, quando damos ouvidos aos mercenários que não se importam com a nossa vida, nem com a nossa salvação, as feras então aparecem. O lobo aparece, dispersa e nos ataca. O mercenário foge porque ele não se importa conosco, não se importa com a nossa vida, não se importa com a nossa salvação. Mas o nosso bom pastor Jesus está disposto a entregar a sua vida para nos proteger de todo o perigo. E ele sabe que nós somos ovelhas frágeis, porque ele mesmo se fez frágil. Ele veio ao mundo, se encarnou e morreu em nosso lugar. Ressuscitou e vivo está, como diz o gaúcho, nos esperando no aprisco celeste, na nossa nova casa lá no céu, e também está em nossos corações. Não foram os mercenários nem as feras que tiraram a vida de Jesus. Não foram os lobos, os leões,
mas Ele mesmo se entregou, a fim de nos livrar de uma vez por todas das feras que nos ameaçam, da nossa carne, do mundo, do pecado e do diabo. Agora nós não estamos mais presos à morte, nem ao diabo, nem à nossa carne, pois Cristo Jesus, o nosso pastor, nos refez através de sua morte e através de sua ressurreição, que garante para nós uma nova vida. Através do nosso batismo, nós ouvimos a voz do nosso Senhor Jesus, do nosso bom pastor, no dia em que fomos batizados. Nós ouvimos a voz do nosso pastor quando a nossa fé é fortalecida e os nossos pecados são perdoados na Santa Ceia. Nós ouvimos a voz do nosso bom pastor Jesus quando nós lemos e meditamos nas suas palavras, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Nós não somos animais fortes e majestosos, nós somos simples ovelhas aqui neste mundo, que não aparentam grandeza, velocidade, poder e força. E muitas vezes nós também somos teimosos e não ouvimos a voz do nosso pastor Jesus. Muitas vezes preferimos a voz do mercenário, que promete bênçãos, felicidades, paz e alegria, que não passam e não vão além deste mundo. O mercenário ele tem propostas e discursos muito interessantes. E muitas vezes ele imita muito bem a voz do nosso pastor Jesus. Nós caímos nas suas ciladas e então merecemos ser atacados pelos lobos e pelas feras, pois nós nos afastamos do nosso Senhor Jesus por nossa própria vontade. Mas o nosso pastor, o nosso Salvador, ele entregou a sua vida na cruz, a fim de nos livrar de qualquer perigo. E mesmo quando nos afastamos dele e damos ouvidos à voz de outro pastor, ele está disposto e vem ao nosso encontro. Ele vem disposto a cada um de nós para nos reconciliar com ele. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele nos fará repousar em pastos verdejantes e nos dará descanso perfeito no céu junto dele. Ele refrigera a nossa alma e nos guia no caminho certo, no caminho da verdade. E meus irmãos, podemos no céu estarmos junto com ele e também junto com os nossos irmãos que já partiram aqui neste mundo. Cristo, o nosso pastor, está conosco. O seu cajado, a sua palavra, o batismo e a Santa Ceia nos consolam aqui nesta vida, e a certeza de um banquete e uma festa lá no céu com nossos irmãos e com o nosso Jesus pode acalmar o nosso coração impaciente. E com toda certeza nós podemos falar que ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal nenhum. Nós também podemos transmitir a voz do bom pastor Jesus através do nosso testemunho e através de nossa vida cristã. Em um mundo com tanta dor, sofrimento, luto, doença, lobos e feras, mercenários, podemos nos apegar à voz do nosso bom pastor Jesus, que nos diz que por mais que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque Cristo, o nosso pastor, está comigo e está com você. E nos prepara um lar eterno, perfeito, sem dor e sem sofrimento. Enquanto esse tempo aqui neste mundo não passa, enquanto estamos aqui nessa nossa casa, que não é o nosso verdadeiro lar, podemos transmitir a voz do nosso bom pastor Jesus para os nossos irmãos, amigos, conhecidos e também desconhecidos. Porque o próprio Jesus nos fala: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas? Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Neste mundo onde vemos predadores, feras, mercenários, nós podemos ter certeza da nossa salvação e da nossa proteção. Nós podemos ouvir
a voz do Salvador Jesus que continua a ecoar neste mundo, pois há muitos ouvidos e corações que precisam ouvir essa doce e confortadora voz. A Hora Luterana, que no dia 6 de abril fez 74 anos e que hoje nós celebramos o seu aniversário e que foi fundada também aqui nesta igreja, ela existe para que a voz do bom pastor Jesus continue a ser ouvida, trazendo perdão dos pecados, paz, esperança, vida e vida em abundância. O gracioso pastor Jesus continue a nos abençoar. Continue a nos abençoar para que a nossa vida e a vida de muitos possam ser transformadas e para que nós possamos levar e ecoar a voz de vida, salvação, para a bênção eterna de muitos de nossos irmãos. Em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Agora vamos ouvir então a música que as nossas crianças aqui da Escolinha Bíblica vão cantar. Jesus é o amigo melhor. Muito bem, belas crianças, belo hino, cantando sobre Jesus, o seu amigo melhor, que é o bom pastor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós agora vamos ter o nosso momento de oração e, primeiramente, eu quero incluir como tema da nossa oração os 74 anos da Hora Luterana. Eu vou pedir que o Mateus coloque aqui alguns slides que nós selecionamos. A Hora Luterana foi fundada no dia 6 de abril de 1947 e foi fundada aqui, nas dependências da nossa Comunidade da Paz. O pastor Rodolfo Rassi era o pastor desta congregação, foi o primeiro pastor na história desta congregação, desde 1932. Ele também era presidente da IELB e nesse escritório, no escritório da nossa congregação, foi fundada então a Hora Luterana. Nessa primeira foto vocês veem o pastor Rodolfo com o seu filho Paulo Rassi, que também tornou-se pastor da congregação, e numa visita do pastor Martinho Rassi, que era também filho do pastor Rodolfo.
em 2017, quando completou-se os 70 anos da Hora Luterana, foi colocada uma placa, que vocês veem aí, uma placa ao lado da porta do escritório, indicando o local de fundação da Hora Luterana aqui no Brasil. O que faz a Hora Luterana? A Hora Luterana, desde o seu início, sempre produziu programas de rádio, a Hora Luterana e também o programa 5 Minutos com Jesus. E esse programa de rádio 5 Minutos com Jesus tornou-se num devocionário que todos nós conhecemos, o devocionário 5 Minutos com Jesus, que é distribuído em nossas congregações, é um devocionário distribuído também em muitos hospitais, especialmente dos projetos de capelania hospitalar, que a Hora Luterana coordena. Além do devocionário 5 Minutos com Jesus, também existe uma série de literatura, de livretos que são produzidos, como esse, Coragem para Tempos Difíceis, mas muitos e muitos outros, dezenas de temas que estão em livretos que também são distribuídos nas congregações e também as pessoas que solicitam a Hora Luterana. O tema desses livretos também está disponível no site da Hora Luterana. Vocês podem entrar lá em vivenciar.net e na própria internet podem ler a respeito desses vários assuntos da nossa vida diária, vivenciar.net. A Hora Luterana também produz cursos bíblicos, como o Deus Conecta, por exemplo, que é um curso sobre doutrinas da fé cristã. Existem outros cursos também sobre a vida de Jesus. É uma bênção, a Hora Luterana tem sido uma bênção para o Brasil, tem sido uma bênção para a nossa igreja no Brasil, e nós queremos na nossa oração pedir que Deus abençoe esse ministério, a sua direção, os seus colaboradores, funcionários, para que a palavra de Deus atinja o coração de muitos. Nós também queremos lembrar na nossa oração, meus irmãos, pessoas que perderam familiares, entes queridos ao longo desta semana. A nossa igreja, nesta semana, perdeu mais 2 de seus pastores. Na última segunda-feira, faleceu o pastor Gerald Crick. Vocês veem uma fotografia dele. Ele, além de pastor, de pai, de avô, era colorado também, torcia pelo Internacional. Faleceu na última segunda-feira. Ele já vinha lutando há longo tempo contra um câncer e descansou no Senhor. O pastor Gerald era um pastor emérito, morava na cidade de Erechim e era pai do pastor Gilberto Crick, pastor da nossa congregação em Itaguaí, aqui no Distrito Rio de Janeiro. E sexta-feira faleceu o pastor Odair Denzin. Pastor Odair Denzin ainda exercia o ministério pastoral no estado do Espírito Santo, na região de Cachoeiro do Itapemirim, e ele foi vítima da Covid e descansou no Senhor na última sexta-feira. Nos últimos 3 meses, desde o início de fevereiro até hoje, são 7 pastores da nossa igreja que perderam a vida, que descansam no Senhor, e nós oramos então por todos os seus familiares. Nós também queremos orar pelos familiares de amigos da nossa irmã Jennifer Salgueiro, faleceram esta semana, o casal Terezinha e Enio, ambos vítimas da Covid. A Jennifer pede também a oração pelos filhos e pelos familiares. E também queremos continuar a orar em favor dos familiares da nossa irmã Vanessa Lehmann. Nessa semana completou-se 1 ano do falecimento do pai da Vanessa, o senhor Sidney Igreja Martins. Eu vou incluir agora então pedidos também que vocês estão fazendo, e que eu vou citar aqui, que vão ser citados em nossa oração. A Esther, minha esposa, agradece a Deus pelo aniversário da Lidiane Nogueira, a esposa do pastor Juan de Realengo,
que está de aniversário hoje. Eu já vou citar aqui também os demais aniversariantes. Nós também agradecemos pelo aniversário do nosso filho Jonathan, na próxima terça-feira, dia 27. Também pela Maiara, jovem lá de Realengo, que também no dia 27 estará de aniversário. O Eduardo Braga pede a proteção para o Lucas Braga em sua viagem e também agradece a Deus, novamente aqui, pela Lidiane Nogueira. Também lá de Mendes, nossos irmãos da missão de Miguel Pereira, o Mário de Carvalho e a Valdete, pedem oração pela amiga Yolanda, que tinha sofrido um AVC. Nós temos lembrado dela nessas últimas semanas e ainda está na UTI em recuperação. E também pedem oração, a Valdete e o Mário, pelo Osvaldo, que é o irmão do Mário, e pela sua família, por causa da morte do filho num acidente fatal. A nossa oração e a nossa solidariedade também pelos familiares do Mário. E também eles pedem oração pela família da Cláudia Sodré, a nossa irmã de Miguel Pereira, que perdeu o seu irmão. Nós também tínhamos incluído já ele em oração em domingos anteriores e também choram a perda desse irmão. Ainda o Eduardo Braga pede a proteção divina para os nossos irmãos, casal querido de Realengo, João Henrique Dreger e a sua esposa Laudemira, e também a dona Célia Keller, lá de Juiz de Fora, pede oração por toda a família. Dona Célia está se recuperando de Covid, a sua netinha, que também vamos incluir em oração pelo seu primeiro aniversário na sexta-feira, a sua filha, o seu genro. Oramos, Dona Célia, então, por toda a família. Ainda eu vou citar aqui outros nomes pelos quais nós temos orado. O senhor Jotenildo Silva, que é pai do estagiário Mailer, aqui da congregação de Nova Iguaçu, está em estado muito grave, vítima da Covid também, está entubado. A Sônia Regina, irmã da nossa irmã Conceição. A Darvana Passos, a prima da Vanessa, já há um mês internada por causa da Covid. O professor Cláudio Ulisses, professor da Ana Terra, também ainda internado. O Eduardo Camargo e a sua esposa Thaís. O Eduardo é irmão do Henrique Camargo, nosso irmão da congregação, também o casal com Covid. Também Gerson Menezes, que é primo da dona Rosilda, lá de Portugal, também espera a internação, está com Covid. Além desses, nós também lembramos sempre a dona Beatriz Martins, na sua luta contra o câncer, e o Márcio Souza, amigo do Chico, que também sofreu um AVC, pelo qual nós oramos. Eu quero incluir ainda, então, terminar de citar a lista de aniversariantes. Nós tivemos na última sexta-feira o aniversário da Sara Lehmann, 2 aninhos, do Christian Letcher. Hoje, como vocês já ouviram, é o aniversário do Guilherme Rubi, como também o aniversário da Sofia Auel Moura. Estão também solicitando oração por ela. 7 aninhos a Sofia está completando hoje. Amanhã, o aniversário do Oswaldo Santos Filho. Oramos pelo nosso amigo Oswaldo. Já foi citado o nosso filho Jonathan. No dia 29, que é quinta-feira, aniversário do Carlos Geisler. E no próximo sábado, os 2 aninhos do Guilherme Martins. O Guilherme também, que nasceu próximo à data da Sara. Também lembrando que hoje estão de aniversário o senhor Hermínio, que é o pai da Andréia Martins, está completando 70 anos, o seu Hermínio, que mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E também hoje completa 95 anos a dona Quitéria, que é tia da dona Rosilda. Então, muitos motivos também para nós louvarmos a Deus. E eu também quero fazer menção, porque na última sexta-feira, dia 23, foi o centenário de nascimento do pastor Nestor Welzel. Se ele estivesse conosco ainda, teria completado sexta-feira 100 anos de vida. Nós continuamos a louvar a Deus pela vida do pastor Nestor e também orando por todos os seus familiares. Muito bem, meus irmãos, muitos motivos para pedir, muitos motivos para agradecer, muitos motivos para interceder
tudo nós entregamos nas mãos de Deus. Vamos orar. Amado Pai Celestial, queremos entregar nas Tuas mãos muitos motivos de agradecimento e muitas intercessões. Nós te agradecemos por sermos os Teus filhos, a Tua família, te louvamos porque somos as ovelhas do rebanho do bom pastor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai, porque Tu enviaste o bom pastor ao mundo para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados, sendo o nosso substituto, e para ressuscitar também no domingo da Páscoa, nos trazendo a esperança de vida e de vida eterna e de vida em abundância. Muito obrigado, porque nós que estamos hoje reunidos aqui neste culto de maneira virtual, nós somos as ovelhas do bom pastor. Obrigado pela mensagem que nós podemos hoje ouvir e que ela possa estar presente em nossos corações. Nós oramos, Senhor, pela igreja e também pela proclamação do Evangelho ao mundo. Tu que em Teu Filho Jesus Cristo trouxeste pessoas de todas as nações para a comunhão contigo, nós te louvamos, ó Pai, pela Tua graça incondicional. E rogamos que estendas o precioso Evangelho da salvação a todos os povos. Conduze a Tua igreja, conduze a nossa congregação, as nossas missões, para que se empenhem no testemunho da Tua verdade. E prepara também homens fiéis e dedicados para anunciarem os Teus desígnios ao Teu povo e para que administrem também os santos sacramentos conforme Jesus instituiu. Nós também, Senhor, oramos pelo nosso país, pelos seus governantes e por todo o seu povo. Nós te pedimos que Tu concedas sabedoria aos governantes para que atuem de forma reta e justa, sabendo que a Ti devem responder pela autoridade que lhes é conferida. Não permita, Senhor, que divergências de ordem política obscureçam a busca do bem comum. E nesse tempo de pandemia, ampara aqueles que atuam diretamente no atendimento aos que sofrem. Nós lembramos os profissionais de saúde e de todos aqueles que estão envolvidos no amparo a enfermos e familiares. Permanece com o Teu consolo, Senhor, junto aos que sofrem, junto aos doentes, aqueles que foram citados no início desta oração, que também Tu possas consolar aqueles que estão enlutados, que choram a perda de pessoas queridas, como os familiares do pastor Gerald, do pastor Odair e também da Terezinha e do Enio, que Tu chamaste à eternidade. Senhor, que Tu possas estar presentes e abençoando, trazendo sustento àqueles que são desprezados, àqueles que se sentem desamparados. Move o Teu povo a ter um coração misericordioso e amoroso para com todos, em palavras e ações. Nós oramos, Senhor, também pela Hora Luterana. Abençoa este ministério para que continue sendo um instrumento precioso e fiel da proclamação da verdade que liberta. Abre ouvidos e corações para que a mensagem proclamada por programas de rádio, nos textos e em qualquer meio utilizado atinja o seu propósito de trazer perdão, vida, paz e esperança em Jesus. Abençoa particularmente a cada colaborador da Hora Luterana, para que continue atuando com fidelidade e disposição, sabendo ser Teu precioso instrumento para o bem eterno de muitos. Nós oramos, Senhor, também pelos aniversariantes. Muito obrigado por aqueles que completam nesses dias próximos e no dia de hoje mais um ano de vida. Obrigado pelas bênçãos, pelos cuidados que Tu tens tido com cada um destes e que as Tuas misericórdias se renovem na vida de todos, todos os dias, todas as manhãs, e que a cada dia e a cada ano, cada um possa dizer: obrigado, Senhor, pela vida. Fica conosco neste domingo, abençoando ricamente também nesta semana a nossa vida no lar, no trabalho, nos estudos, e que caminhemos sempre juntos, como rebanho, guiados pelo bom pastor Jesus.
E é em nome desse bom pastor, em nome de Jesus, que tudo isso nós pedimos e agradecemos. Amém. E em conjunto nós então vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, ainda vamos ter um hino para encerrar este momento, mas antes de tudo eu quero agradecer muito a vocês pela companhia, por terem participado deste culto. É uma alegria muito grande em tempos de restrições, para estarmos num grupo grande reunidos, nós termos esse grande grupo também todos os domingos reunido para culto de adoração. Que Deus abençoe cada um de vocês, no lar, no trabalho, nos estudos, e que continuemos sempre todos os dias apostos para ouvirmos a mensagem do bom pastor Jesus, porque as ovelhas do bom pastor ouvem constantemente a voz daquele que as conhece. Eu vou pedir que o Mateus agora então coloque também o slide com a nossa programação da semana. Fica convite para vocês poderem participar de atividades online, abertas no Facebook, ou também aos membros da congregação para algumas atividades que vamos ter. Então vamos lá, nós temos na terça-feira uma programação cheia, né? Vocês conhecem já o estudo bíblico online da Missão de São Gonçalo, terça às 7h30 com o Mateus, às 8h o estudo bíblico na página da Igreja Luterana em Miguel Pereira com o pastor César. Os jovens também terão uma reunião, um encontro online, também na terça-feira, às 20h, para baterem um papo, fazerem uma reflexão. Depois, na quarta-feira, 9h da manhã, temos o devocional do Distrito Rio de Janeiro, na página do Distrito. E atenção, nesta quarta-feira, o devocionista será o Mateus, que estará trazendo também a mensagem para todo o Distrito Rio de Janeiro. Na quarta-feira à noite, 20h, o estudo bíblico online do grupo Cidade Nova, tá? Se alguém mais quiser participar, apenas peça para mim o link. Nós estamos estudando a carta de Tiago. Depois, na quinta-feira, vocês já sabem, 19h30, o nosso devocional da Celpaz, às 19h30, às 20h, o pastor Rômulo tem o seu estudo bíblico na página da Missão dos Luteranos de Macaé. Depois, no sábado é feriado, mas os confirmandos vão trabalhar. Sábado, 11h da manhã, nós teremos então a instrução de confirmandos, online. E no próximo domingo, vocês já sabem, 10h da manhã, nós vamos estar juntos novamente para o nosso culto online. Fica o convite para todos vocês. Eu quero agradecer aqui os colaboradores, agradecer ao Mateus pela mensagem que ele trouxe e também por ter sido o operador de mesa. E durante o sermão dele, eu também estreiei como um pequeno operador aqui, para nós podermos também levar a transmissão a vocês. Agradeço a Esther pelas anotações da oração e a presença também aqui da Emily e do João hoje participando, assistindo este culto. Um bom domingo a todos, Deus os guarde, Deus os abençoe. Nós vamos encerrar o nosso culto ouvindo agora o hino Ó Santo Deus, ao nome de Jesus, que é o hino do Inário Luterano 167, que há domingos atrás foi pedido pelo Marcos Alves. Esse hino será cantado então pelo Rodrigo Bloch.
Ao final do hino, crianças, estejam a postos. A escolinha dominical de hoje tem como tema Jesus, o bom pastor. Então acompanhe. Um bom domingo a todos e que Deus os abençoe. Santo Deus, ao nome de Jesus, rendemos sacrifícios de louvor por todo o bem obtido pela cruz. Bendito seja o nome do Senhor. O mundo inteiro ao nome de Jesus se dobrará perante o Criador. Os teus remidos viverão na luz e exaltarão o nome do Senhor. Desde a manhã até a noite aqui, aos povos anunciamos teu amor. Nossa esperança sempre está em ti. Com bênçãos nos despede, ó bom Senhor. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado da aula da semana passada. Essa semana a história é do Bom Pastor e nós vamos começar cantando 2 musiquinhas sobre o Bom Pastor. Depois vamos ter o versículo e uma oração com a tia Gabi e a tia Emily vai apresentar a história do Bom Pastor. Até breve, tchau! Pelo nome eu conheço a sua voz. Tenhamos seu rebanho e a cada de nós. Me chama pelo nome eu conheço a sua voz. Tenhamos seu rebanho e a cada de nós. Cada uma. Jesus é o pastor. Oi, crianças! Nesse momento, queremos falar com Deus em oração. Vamos nos preparar para isso? Tenho 2 mãozinhas que prontas estão para fazer boas coisas de coração. 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Junto agora todos eles para fazer minha oração. Querido Jesus, muito obrigado por cuidar de nós e de nossa família. Ajuda-nos para que fiquemos sempre bem perto de Ti. Cuida e cura as pessoas doentes, conforme a Tua vontade. Dá forças e consolo para os que perderam familiares por causa de doenças.
cuida também de todos os que trabalham nos hospitais, ajudando muitas outras pessoas. Agradecemos pela vida do Guilherme, da Juliana, da Bianca e da Luísa, que fazem aniversário nestes dias. Ó bom pastor Jesus, fica sempre em nosso coração, porque sozinhos não conseguimos viver. Amém. O nosso versículo de hoje encontra-se lá na nossa Bíblia, no livro de João, capítulo 10, versículo 11. Vamos aprender? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Agora vamos falar todos juntos? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vamos tentar falar sem olhar para o versículo agora? Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Muito bem, não foi difícil, né? Agora a tia Emily, com a ajuda do nosso amigo João, vai contar pra gente uma história da nossa Bíblia. Vamos ouvir? Todos prontos para ouvir uma interessante história da Bíblia? Então vamos lá. Fazer silêncio e atenção prestar. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas. Ele amava cada uma delas. Várias vezes ao dia ele as contava. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, 100. Ele cuidava muito bem delas. Levava para passear nos campos verdes. Afastava os animais perigosos. Dava água. E ao final do dia sempre recontava. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99, 100. Tudo certo. Uma certa noite, algo deu errado. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Contou novamente as ovelhas. 1, 2, 3, 4, 97, 98, 99. Oh, não! Faltava uma. Preciso encontrá-la, pensou o pastor. Procurou por toda parte. Cavernas, riachos, vales, montes e campinas. Onde será que ela está? Depois de caminhar muito à procura dela, ouviu bem de longe um barulho. Bé! Deve ser a minha ovelha! E lá estava ela, presa em um arbusto, com medo, sono e frio. Nosso bom pastor colocou a ovelhinha nos ombros e levou-a de volta para casa. Pronto, tudo estava bem outra vez. Vamos celebrar, disse o pastor. Encontrei a minha ovelha perdida. Jesus nos conhece muito bem. Ele é o nosso pastor e nós as ovelhinhas dele. Ele sabe tudo sobre nós, quando somos bonzinhos, quando erramos, sabe quando mentimos e também quando desobedecemos o papai e a mamãe. E isso deixa o nosso pastor preocupado e triste, porque esse comportamento nos afasta dele, do mesmo jeito que a ovelhinha perdida. Quando isso acontece, ele vai em busca de nos encontrar para ficarmos juntinhos outra vez. Ele se sacrifica muito e chegou até a morrer na cruz para nos salvar. Mas o bom é que ele ressuscitou e de lá do céu ele cuida de nós e fica muito feliz quando nos encontra para ficarmos em seu rebanho. Gostaram da história? Então, agora vamos fazer mais um bonito louvor junto com o tio Thomas, ok? Um super beijo! Eu sou a ovelhinha, Jesus é o pastor. Jesus me põe os ombros com muito amor. Nós somos ovelhinhas, Jesus é o pastor. Jesus nos põe os ombros com muito amor. Me chama pelo nome, eu conheço a sua
cada um de nós. Cada um, Cada uma. cada um. Cada uma. Jesus é o pastor. Olá, crianças, tudo bem? Bem protegidas em casa, obedecendo ao papai e à mamãe? Muito bem. Para guardar a história bem legal que a tia Emily contou, que diz que nós somos as ovelhas e Jesus é o nosso bom pastor, nós vamos fazer agora uma ovelhinha. Vamos precisar de pratinho descartável, pipoca, glacê ou cola, uma carinha de ovelha, que todo mundo sabe fazer, e 2 perninhas. Para começar, pegamos a pipoca, passamos no glacê, que é a nossa cola, e colocamos no pratinho. O glacê é bom que cola rápido. E assim nós vamos preencher todo o pratinho. Como não temos muito tempo, a tia já fez um, preencheu direitinho. E agora vamos continuar com a nossa ovelhinha. Pegamos a perninha, colocamos aqui, a outra perninha, aqui. A carinha da ovelha, passamos na cola, que é o glacê, e fazemos. Muito bem. Se alguém quiser fazer uma ovelhinha bem mais rápida, pega uma folha, faz um desenho bonito, coloca o nome e escreve: Jesus é o meu bom pastor. Ok? Espero que tenham gostado. Vamos terminar cantando a bênção, com a ajuda do meu convidado. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Uma boa semana, beijinhos, fiquem com Jesus.